Graças Glória a a Deus. Deus. Começar o programa assim é bom demais, né? É muito bom, com essa né? palavra. E você sabe que aqui no De Tudo Um Pouco nós sempre trazemos temas de importância para você, que colabore, que contribua para você, como família, como pessoa, como corpo, saúde. E esse é um tema muito especial, não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, é que nós vamos tratar sobre a herpes zoster. Ela é uma infecção viral que provoca vesículas na pele, geralmente acompanhada de dor intensa, e ela é causada pelo mesmo vírus da catapora. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo o infectologista Dr. João Paulo Ramos Campos. Dr. João Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Eu nunca tinha ouvido falar, a gente ouve muito a palavra herpes, mas esse nome herpes zoster, né, um termo médico que eu confidencio, que não conhecia. O que é essa herpes zoster, doutor? Você falou muito bem no início aí. O herpes zoster é o vírus da catapora que a gente pega na infância. E quando ele dá na idade adulta ou em outros períodos da nossa idade, é uma reativação desse vírus da catapora. E quando a gente tem esse vírus da catapora, ele fica alojado na nossa medula, no gânglio, naquele nervo que sai da medula. E por algum motivo, o principal deles é a imunossenescência, que é a perda da imunidade com o passar dos anos, ele reativa. E geralmente ele pega apenas um dermátomo, né? Que a varicela na criança ela dá no corpo todo. Então ele pega as costas, às vezes ele pode pegar o rosto, pode pegar o nervo óptico, né? E como você falou, dá muita dor mesmo. Doutor, a gente pode entender assim, simplesmente de que a catapora dá em crianças e o zoster dá no adulto? São duas doenças totalmente diferentes, elas se confundem? Fala um pouquinho da característica dela, assim, pra gente entender. A catapora é o mesmo vírus, mas são doenças diferentes. Okay. Mas o vírus é o mesmo. É o vírus da herpes, é da família da herpes. E na criança ele dá aquele quadro de febre, coriza, dor de cabeça e aquelas vesículas no corpo inteiro. Eu tive catapora, eu me lembro, na verdade. Eu e meus irmãos. Benigna, né, na criança. Aí quando a gente... Só que ela não é eliminada do organismo. Certo. Ela fica alojada, como eu disse, na medula, nesses gânglios sensoriais. E por algum motivo o paciente tem uma queda de defesa, HIV, uso de corticoide, diabetes. E a partir dos 50 anos a gente já começa a perder a defesa celular naturalmente. Entendi. E com essa perda da defesa, aí esse vírus fica reativa, porque não tem defesa para atacar ele, e ele aparece como vesículas, as mesmas vesículas que dão na catapora, mas dá em regiões que o nervo atinge. Você falou alguma coisa aí que me deixou em alerta. E, pelo que eu entendi, existe uma grande probabilidade de quem teve catapora vir a ter os zoster. Isso. Uau! E também quem não teve, porque às vezes a catapora na infância pode não dar aquele quadro clássico. Todo. Às vezes dá uma vesículazinha, às vezes uma febre, mas o paciente, a criança teve catapora, mas na fase oligossintomática, ou assintomática. E com o passar dos anos, a partir dos 50 anos, o CDC, que é a ASHA e a Organização Mundial de Saúde, acha que 30% da população adulta, a partir de 50 anos, pode desenvolver zoster. Entendi. Você tem alguma estatística em relação à quantidade dessa doença? Ela é alarmante, assim, grande quantidade, ou ainda é controlável? Como é? Não tem muita estatística aqui no Brasil, mas pelo CDC, acredita-se que tem nos Estados Unidos 1 milhão de casos por ano. Uau, é considerável, né? Aí, como a nossa população está envelhecendo naturalmente aqui no Brasil, a tendência é que você pega 30% do que o CDC imagina da população acima de 50 anos possa acontecer o herpes zoster. Doutor, a gente sabe sobre as vacinas que são tão importantes. Ontem nesses dias nós estivemos aqui falando sobre a cachumba, sobre as vacinas. Existe uma vacina que previne contra a catapora? Tem as duas. Tem a contra a catapora para criança e tem para o zoster. Existe uma específica para o zoster? Olha, essa é a informação que eu desconhecia. Os Estados Unidos, ele orienta vacinar a população a partir dos 50 anos. Olha que importante. Aqui no Brasil, a partir dos 60. Mas essa vacina do zoster não é disponibilizada pelo SUS. Entendi. A da varicela da criança, sim. Mas ela está disponibilizada no centro de saúde. Então, ela é uma coisa particular, se você paga por ela.
Mas vale a pena fazer, inclusive meus pais eu orientei os dois a fazerem. Ótimo, perfeito. Porque eu tenho um paciente com varicela e realmente dá uma dor intensa. Eu imagino. A dor pode ficar depois de anos, o paciente com dor, às vezes você tem que controlar com morfina. Meu Deus. Então a vacina ela previne não só o aparecimento dos zóster, como a dor também. A dor. Agora, doutor João Paulo, independente da idade, que se recomenda a partir dos 60, a pessoa pode tomar antes disso? Pode. É só procurar o seu clínico, o seu médico, a partir dos 50 anos e pedir a prescrição para a vacina da varicela zoster. Olha que importante. Agora, me fala um pouquinho dos sintomas, né? Como a pessoa, claro, obviamente, ela vai procurar um médico, mas quais são os sintomas iniciais? Ou da varicela zoster. Isso. O zoster, ele pode simular algumas coisas, porque começa principalmente com a dor. A dor. Eu já tive paciente com zoster que começou com a dor embaixo aqui do peito e o clínico, inicialmente, como não tinha vesícula, achou que ele estava infartando, porque a dor era muito forte. E não melhorou com dipirona, teve que fazer morfina. Ele foi tratado como infarto, apesar do eletro estar normal, pela dor intensa. Aí no outro dia evoluiu com as vesículas. Na região. Então, o primeiro sintoma foi a dor, Foi a dor. Então começa com a dor, na maioria das vezes não tem febre, e 2, 3 dias depois começa com as vesículas. E as vesículas, elas, diferente da catapora mesmo, na infância, ela pega um dermátomo. O dermátomo que a gente fala é a região inervada por esse gânglio sensorial. Então o vírus que está nesse gânglio inflama esse nervo, e pega um dermátomo, pode ser direito, esquerdo. Se o gânglio sensorial for da região cervical, pode pegar o rosto. E dor intensa, lesões vesiculares, bolhosas. Quando você fala vesículas, são como se fossem bolsas d'água, bolhas de água igual da catapora. Entendi. Que dá bolha, mas são restritas a um dermátomo, uma região só. Uma região específica. E diferente da catapora normal, ela dói muito. Dói. E essas bolhas, depois elas estouram, vira crosta, cicatriz. E ela pode transmitir, nesse período, se a pessoa tiver contato com essa bolha, que está repleta de vírus, pode transmitir catapora para quem não teve. Isso que eu ia te perguntar, então é contagiosa? É contagiosa. Mas assim, não é o contágio da varicela, que é respiratória na criança. É mais contato com a fluido bolha, mesmo. Com fluido mesmo, porque aquele fluido está cheio de vírus. Doutor João Paulo, a gente até ontem ouvindo falar sobre a cachumba, que também começa a assustar, porque já existe no Rio de Janeiro muitos casos, aqui em Belo Horizonte já tem uns 36 até o mês de julho. E a gente soube pela doutora que ela não tem um tratamento, uma medicação, né? Ela tem um ciclo do vírus, a pessoa tem que ficar em repouso, claro. No caso do zoster, existe uma medicação ou é um ciclo assim também? Existe a medicação, você pode usar o aciclovir ou o valaciclovir, que são antivirais específicos para o herpes zoster. Aí você diminui o risco de transmissão e o tempo de doença. Mas para a prevenção, profilaxia, apenas a vacina mesmo. Entendi. Você disse sobre, a gente identificou a grande probabilidade de quem já teve catapora vir a ter o zoster. Existem outros fatores de risco? Sim, ter catapora, você tem que ter o vírus alojado na sua medula, no seu gânglio sensorial. Então, se você tiver diabetes, qualquer fator de risco que diminua baixa imunidade, diminua a sua defesa. O uso de corticoide por causa de asma, alguma doença reumatológica como o lúpus, você tem que usar imunossupressor. Transplantado, né, que geralmente usa imunossupressor. Paciente HIV tem risco aumentado de ter também o herpes zoster. Qualquer condição que você baixa a defesa. Até mesmo o próprio estresse. O próprio estresse. Eu já peguei paciente jovem de 25 anos por causa de estresse, fez zoster, mas o zoster é pequeno, assim. É geralmente limitado e dói menos no paciente jovem. E uma pessoa com esse diagnóstico, né? Primeiro, ele é difícil de ser dado? Ele não, é se fácil. Confunde com outras? Não. É bem fácil. O diagnóstico é clínico, não precisa sorologia, exceto em paciente que é imunossuprimido, HIV ou transplantado, que às vezes o zoster dá em várias regiões e pode confundir com a varicela comum mesmo. Entendi. Aí você tem que fazer exame de sangue para poder diferenciar. Mas geralmente a dor intensa e as vesículas é muito fácil identificar. O clínico facilmente faz o diagnóstico. Você falou da baixa imunidade, então os próprios tratamentos, radioterapia, quimioterapia aumenta o risco de talvez até mesmo a gripe forte que baixa a sua imunidade, a influenza, porque qualquer coisa que baixa a imunidade, a influenza, a gripe. E o próprio estresse pode causar zoster. Doutor João Paulo, que difícil, né? Porque a doença do século é
entre as maldito estresse, né, que acometem as pessoas é alarmante. Tem uma notícia boa porque como as crianças estão sendo vacinadas agora para varicela, pode ser que essa vacina da varicela iniba a população mais idosa, essas crianças estão sendo vacinadas agora, desenvolva zoster quando forem adultas, entendeu? Mas é uma coisa assim especulativa, tem que esperar ainda passar alguns anos para a gente saber se vai concretizar. Na verdade, a pessoa contrai, na verdade, não, obviamente existe o contágio com fluido, mas o início da doença dá-se porque ela está alojada. Ela já está lá, o vírus está lá. Aí, por alguma baixa de defesa qualquer, desde estresse até o HIV, esse vírus reativa e começa a inflamar o nervo que o gânglio sensorial acomete, entendeu? Alguma estatística se ela acomete mais as mulheres do que os homens? A gente já viu que numa idade mais avançada, mas em relação a isso, não. É 1 para 1, porque a varicela na infância acomete tanto criança, menina, quanto menino. Então, adulto e mulher também é a mesma coisa. A partir do momento que aconteçam, as pessoas se dão conta dos sintomas e se comece a fase ativa da doença, né? A febre, a dor, as próprias vesículas, as bolhas e tal, quanto tempo, em média, desse tratamento para que a pessoa se recupere? Pode ser que dá um diagnóstico agudo, o paciente começou com a dor, começou com a vesícula, com 2 dias apareça, vai no médico, começa o antiviral, começa a medicação para dor, pode durar até 1 semana. Só que pode ficar com a neuralgia pós-zoster, que a gente chama, que é o nervo fica todo inflamado. E pode durar anos essa dor. Puxa. Aí você tem que dar morfina, usar imunomodulador, então é um tratamento mais complicado. Vale a pena essa preocupação de você procurar essa vacina, né? Embora ainda ela seja custeada por você, né? Principalmente aí já pelos diagnósticos, aí, as estatísticas de que a partir dos 60 anos ela se torna necessária e a gente podendo se precaver sobre isso é importante. Isso gera internação, doutor? Sim, às vezes sim. É mais por conta da dor que ela causa. Aí você às vezes tem que internar para fazer a medicação viral venosa, às vezes tem que fazer corticoide para tentar diminuir a inflamação do nervo e às vezes tem que fazer morfina venosa para o paciente, tamanha a dor que ele sente. Eu percebi, João Paulo, que toda vez que a gente fala sobre o zoster, você sempre comenta a palavra dor. Me dá a impressão que é alguma coisa insuportável. É, insuportável. Uau. Às vezes pega na região do tórax, o paciente tem dificuldade para respirar. Quando você respira, ele sente dor. E imagina no rosto, então. O paciente, se você acender uma luz, ele sente uma dor intensa. E se acometer o nervo óptico ou até a córnea, pode até cegar. Então é uma doença que você tem que ficar preocupado. Bem alerta. Então eu queria, assim, primeiro já agradecer, mas antes da gente finalizar, se eu pudesse dar uma dica direta assim, para o nosso telespectador em relação a quando procurar um médico, a partir de que sintomas, né, para que a gente possa pontuar e trazer essa informação para o telespectador. Como o paciente começa apenas com a dor, às vezes pode não ter vesícula, começou com a dor importante que está limitando o seu trabalho, você de fazer as suas atividades do dia a dia, já procure o médico, porque quanto mais cedo você começar o tratamento, maior a chance de você diminuir as complicações dos zoster, que é a dor que pode perdurar durante anos. Entendi. Então, teve dor, apareceu a vesícula, pode ser que apareça 2, 3 dias depois, procura o médico, que quanto mais cedo tiver o tratamento, maior a chance de recuperação e de evitar complicações. Acabou passando uma dúvida agora, eu queria te perguntar. Suponha que você tenha uma febre ou você comece com uma dor e não tenha ainda as úlceras, né, as vesículas e tal. Isso é detectado em algum tipo de exame? Sangue, urina, fezes? Não, só exame clínico mesmo. Porque, como eu já falei, já tive um paciente que simulou infarto, que começou com a dor, e eu já tive paciente também que simulou uma cólica renal, que a dor começou aqui no flanco e a dor insuportável. Só que aí você pode fazer um diagnóstico diferencial, fazer um exame de urina, vendo que o paciente está com a urina normal, o ultrassom, vendo que não tem cálculo, aí você vai começar a pensar em outras coisas, como os zoster. Aí até fazer ultrassom e fazer o exame físico, fazer o exame de urina, as bolhas já começam a aparecer, aí você já começa a ciclovir para o paciente. Bacana.
Foi muito bom sua presença aqui, Obrigado. trazendo conhecimento, né, sobre algo. Eu me aprendi muito e, com certeza, minha preocupação essa semana vai ser, eu só tenho 53, mas eu acho que em relação... Eu tive catapora quando era pequeno e acho importante a vacina. Os Estados Unidos, eles recomendam fazer a partir dos 50. É mesmo? Olha aí, então já passei 3 anos. Doutor João Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado. Bom ter o senhor aqui, a senhora assim com respeito, que é muito jovem, né? Mas portas abertas para qualquer outro assunto que a gente puder tratar e trazer esse alerta aos nossos telespectadores, a gente fica muito grato. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, bom dia para você. Hoje... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.